Boa tarde, turma, aqui é a professora Gabriela. E agora eu também vou lecionar a disciplina de História para vocês até o final do bimestre, tá? Então, até semana que vem. Então, vou continuar dando História para vocês e Geografia para vocês. Então, agora eu vou ser professora de Geografia e de História, tá? E também quero salientar o seguinte, o que vai cair na nossa prova é somente o conteúdo que eu vou dar para vocês, tá? Então, o que vai cair na nossa prova é o conteúdo de hoje, que ele está no capítulo 14. Então, peço que você pegue o seu livro no capítulo 14, leia o capítulo 14 com muita atenção, por quê? Porque eu vou tirar as questões da prova de lá, tá bom? No capítulo 14. E também leiam esse slide que eu vou dar para vocês hoje, porque eu vou deixar para vocês na plataforma e eu também vou tirar algumas questões daqui, tá bom? Bem, continuando aqui, o nosso conteúdo de hoje é sobre o neocolonialismo. Gente, vocês sabem o que é isso? Neocolonialismo? Vou explicar para vocês. Bom, a gente sabe que o Brasil foi colônia de Portugal, não sabemos? E não foi somente o Brasil que foi colonizado. Outros países também foram colonizados por outros lugares, inclusive pela Europa, né? A Europa colonizou boa parte do mundo inteiro. Então, boa parte do mundo inteiro foi colônia da Europa, porque a Europa na época era muito importante, a Europa na época acreditava que era mais civilizada do que outros países, do que outros continentes, e por isso que ela colonizou os outros lugares, tá? E a Europa também utilizava o discurso de colonização, que ela acreditava que ela era mais civilizada do que outros países, do que outros continentes. Então, ela pega e fala assim, olha, gente, eu vou colonizar vocês porque eu sou mais civilizada e quero que vocês também sejam civilizados, como um processo civilizatório, tá? Então, tem esse momento, que é um momento importante, né? Que é um momento que a Europa passa por isso e que a gente tem que entender isso, tá? E esse neocolonialismo, ele, na verdade, é um momento do império do capitalismo, tá? Como assim, professora, império do capitalismo? Quando a gente fala sobre o império do capitalismo, a gente quer dizer o quê? Vocês sabem o que é capitalismo, né? Capitalismo é um sistema econômico onde os países da Europa iniciam esse capitalismo e ele começa a ganhar força na Revolução Industrial e os países da Europa começam a querer expandir esse sistema econômico, tá? Então, o que acontece? Quando os países da Europa estão ali com a Revolução Industrial bombando e querem expandir esse capitalismo, e querem expandir esse sistema capitalista para outros continentes, é porque, na verdade, eles querem mão de obra, território e também querem civilização daquele lugar, tá? Eles não estão expandindo o capitalismo para os outros continentes, outros países, porque eles querem que os outros continentes e outros países sejam mais civilizados, nesse sentido de aproximação, sabe? Eles querem isso mais pela questão de se acharem melhor. Então, por exemplo, eu vou para aquele outro continente, eu como país europeu vou para o outro continente, o continente africano, chego lá, eu vou pegar o território deles, vou querer que eles falem a minha língua, que eles tenham a minha religião, e ainda por cima eu vou querer que eles trabalhem para mim, tá? E quando eu chegar lá, eu vou falar assim, olha, gente, eu sou branco, europeu, cristão e homem, e, portanto, eu sou a nata da civilização. Quero que vocês também fiquem como eu. Só que, na verdade, a Europa utiliza isso como uma desculpa, tá, gente? Como uma desculpa a Europa utiliza isso como uma desculpa para conseguir pegar esses territórios, tá? Então, ela conseguiu pegar muitos territórios com essa desculpa. Vamos entender um pouquinho sobre o neocolonialismo. O neocolonialismo, entre os séculos 16 e 17, os interesses econômicos europeus estavam direcionados essencialmente para a América, em busca de mercados fornecedores de produtos tropicais e de metais preciosos. Então, no século XVI e século XVII, os interesses dos europeus estavam voltados para a Europa, tá? Mas voltados no sentido de produtos tropicais e metais preciosos. Não em busca ainda de uma corrida imperialista de neocolonialismo, tá?
Portugal e Espanha assumiram a liderança no colonialismo. Por quê? Porque eles foram orientados pela política econômica mercantilista e sustentada pelo monopólio do pacto colonial. Por quê? Porque eles chegaram aqui primeiro e colonizaram. Portugal colonizou o Brasil e Espanha colonizou o resto da América, né, praticamente. No entanto, a industrialização europeia nos séculos XVIII e XIX obrigou as metrópoles a buscarem novos mercados consumidores. Diante da produção em grande escala, substituindo o exclusivo comercial pela política econômica liberal, ou seja, antigamente, a Europa, na sua revolução industrial, ela produzia para a própria Europa, tá? E para países que ela tinha alguma abertura política e econômica. E aí, com o passar do tempo, ela começou a produzir muito mais e ela queria vender muito mais. O que eles queriam com isso? Eles queriam, com isso, uma liberdade econômica, ou seja, uma intervenção mínima do Estado. Quando eu tenho essa parte liberal, é porque o empresário vai mandar mais do que o Estado, ou seja, se o Estado fala assim para o empresário, olha, você tem que pagar seu funcionário todo dia quando ele for trabalhar. E quando você passa a ter esse sistema liberal, agora o Estado não manda mais, agora o empresário paga quando quiser e se quiser. Então, a economia na Europa, o comércio na Europa começa a crescer muito, tá? A gente tem que ter isso em mente. Caminhando aqui a difusão da indústria. No início do século XIX, a industrialização que havia se iniciado na Inglaterra começou a expandir-se para outras regiões. Então, você começa a ter, primeiro de tudo, a industrialização na Inglaterra, tá? Depois ela começa a se expandir para a França, Bélgica, Alemanha, Itália, e ela começa a caminhar para isso. Na Revolução Industrial, então, a gente tem essas invenções, essas tecnologias, esses monopólios, tá? E aí, o que acontece? Eles começam a lucrar muito com isso. A industrialização inglesa, no século XVIII, provocou a formação de grandes empresas que passaram a monopolizar a produção, substituindo o capitalismo concorrencial, ou seja, a Inglaterra ela é o primeiro país a ter uma revolução industrial. Então, ela estará na frente dos outros países nesse quesito industrial, tá? A partir de 1860, iniciou-se uma segunda etapa da Revolução Industrial. Então, você tem aqui as fases da Revolução Industrial. A primeira fase da Revolução Industrial, que é na Inglaterra, que é a fase do carvão. A segunda fase da Revolução Industrial, que é a fase que eles começam a investir nas esteiras. E a terceira fase da Revolução Industrial, que é quando eles começam a pensar nessa questão de expansão, tá? Dessa expansão do imperialismo, do neocolonialismo, tá bom? Vou passar aqui. A corrida colonialista, gente, vamos entender isso aqui. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Um ponto muito importante para falar para vocês é o seguinte. Vamos pensar o seguinte aqui. Nós temos a Europa, tá? E na Europa você tem os países que estão ali mexendo com o capitalismo, certo? Que estão ali montando as suas fábricas, as suas indústrias, que estão ali gerando empregos, mesmo que pagando muito mal para esses empregados, tá? E aí eles pensam o seguinte, gente, a gente tem que expandir o capitalismo para outros lugares do mundo. A gente tem que buscar mão de obra barata, temos que buscar matéria-prima para poder enriquecer o nosso capital, as nossas indústrias. Para onde é que a gente pode ir? Eles vão para a África, que é um continente do lado do continente europeu, tá? E quando eles chegam na África, eles vão guerreando para conquistar territórios. Não é guerreando com os africanos, é guerreando com os próprios europeus. Para poder conquistar território na África. E aí, aqueles que conquistam mais, pegam mais território, tá? Eles não se importaram, por exemplo, se a população queria aquilo. Eles simplesmente chegaram lá e impuseram a sua religião, impuseram a sua religião, impuseram também a sua linguagem, a sua cultura. Então, se o africano tinha a própria religião dele, agora ele não tem mais. Se o africano ele tinha a própria linguagem dele, agora ele não tem mais, tá? E aí, o que acontece? A África, ela tem pequenas tribos, e essas tribos, você pode ter tribos rivais. Quando você tem os países da Europa chegando na África, eles começam a disputar, né?
Quando os países da Europa também chegam na África, eles não se importam se esse africano tem ou não um embate, se esse africano tem ou não alguma questão com a outra tribo. Então, suponhamos que eu sou a França e você é a Inglaterra. Nós estamos guerreando aqui para ver quem vai ficar com mais território. E quando a guerra acaba, eu ganho mais território, então eu vou lá e delimito aquele território geograficamente. Eu não me importo se naquele território geograficamente que eu estou dividindo, se vai ter uma população que vai brigar com a outra, se vai ter uma tribo que vai brigar com a outra. Então, isso enfraqueceu demais a África. Isso atrapalhou demais a África. Por quê? Porque na África, as pessoas, os africanos ficaram perdidos. Eles tiveram que se adaptar a isso de uma maneira muito cruel e dura. A Europa não foi sensível o suficiente para entender que ela estava num outro continente, onde pessoas viviam ali há milhares de anos, né? Então, isso é muito ruim para a África, porque a África tinha suas próprias divisões geográficas naturais deles, que eles já entendiam. Quando a Europa chega e faz isso, a Europa acaba tirando essa organização africana e acaba inserindo ali a sua própria organização, tá? E aí você vai ter essa divisão e as pessoas, os africanos, vão ficar à mercê daquilo. Então você tem os europeus se sentindo donos agora daquele continente e realmente eles são que agora aquele continente será uma nova colônia, por isso o nome neocolonialismo, que são novas colônias, que são voltadas agora para outros interesses, tá? E ali eles vão explorar, eles vão usar mão de obra, e é tudo muito intenso nesse sentido, tá? E aí, como todos os países da Europa querem território na África, você tem que ter uma partilha, tá? Então você tem esse processo de partilha comercial, onde você tem um tratado dizendo, olha, você vai ficar com tanto de território, você vai ficar com tanto de território, e assim você vai dividindo os territórios, tá? Dentro da África, lembrando que os europeus estão no continente africano dividindo o território africano para os próprios europeus. Então isso é muito complexo, tá, gente? Continuando aqui, vamos ver o que mais que tem aqui. Então, gente, para finalizar a aula, eu vou resumir para vocês o que é, então, o neocolonialismo. Quando a gente fala sobre neocolonialismo, é sobre as novas colônias, as novas formas de colônia e o motivo dessas novas colônias existirem, tá? Então, a gente sabe que esse processo se passa na Europa, com a sua expansão comercial, com a sua vontade de expandir o seu capitalismo, tá? Então, a Europa está lá na Europa com bastante indústria, com essa crescente industrial, e aí eles querem transferir essa indústria, essa crescente industrial agora para outros continentes. Mas não no sentido de favorecer aquele continente, mas sim no sentido de pegar aquele território para eles. Então, os países da Europa chegam na África e pegam a África para ela. Então, a Europa pega a África para ela, o território da África para ela, e não quer saber se o continente africano, se o povo africano quer isso ou não. E aí cada país da Europa vai para a África, vai fazer as suas guerras lá para saber com quais lugares eles vão ficar. E aí quando eles decidem, porque a guerra acabou ou não, e aí sim eles fazem agora essa partilha colonial para saber, bom, realmente esse espaço aqui é meu, esse espaço aí é seu. Mas a gente tem que entender o seguinte, isso é bom para a Europa? Isso é ótimo. A Europa agora tem o território dela, a Europa tem a América, agora a Europa tem até a África. Tá? E também a Ásia, porque a Ásia também vai sofrer com isso. E aí a gente tem que pensar o seguinte, isso é bom para o africano? Como é que o africano se sentiu com essa nova colônia? Imagina, gente, você mora aqui em Águas Lindas, chega vários países da Europa aqui em Águas Lindas e eles vão começar a brigar entre eles para saber quem é que vai ficar com o território. Você que mora aqui há muitos anos, que nasceu aqui, não vai poder falar nada, você vai ter que ficar calado. Eles vão pegar, às vezes, a sua casa, transformar no que eles quiserem, vão querer que você trabalhe para eles de graça. E vão querer mudar a sua língua, você não vai mais falar português, você vai falar agora a língua deles. Vai mudar a sua religião, a sua forma de pensar, a sua educação, tudo. Imagina como é que o povo africano se sentiu com isso, né? Você tem a África passando por essa questão de escravização por muitos anos, de
de ser explorada por muitos anos, e agora ela é explorada novamente nessa nova colônia. Então, são explorações em cima de explorações na África. Então, isso é importante a gente entender, tá, gente? Bom, a nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham entendido. Foi um conteúdo rapidinho, pincelado para vocês. Leiam o capítulo 14, porque é ele que vai cair na prova de vocês. E também leiam esse slide, porque ele também vai cair na prova de vocês, tá bom? Gente, a aula foi essa. Obrigada e tchau.